Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Eu quero dizer que é uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez. É uma honra ministrar nesse lugar que é o Jerusalém da Verbo da Vida. É muito especial. Quero, diante de tudo, agradecer o convite. E eu não sei quantas pessoas sabem disso, mas eu tenho um vínculo com Campina Grande. Eu tenho um sotaque meio gringo, mas eu tenho vínculo com Campina Grande. Eu morei aqui de 1998 até 1999. Você está rindo de quê? Pelo menos foi 1 ano e pouquinho, né? Deu para conhecer bem a cidade, o povo, porém, de lá para cá já mudou muita coisa. Em 20 anos, Campina Grande cresceu bastante. Inclusive, ontem eu fui no shopping e me perdi. Eu passei quase 20 minutos tentando saber onde foi que eu estacionei o carro. Fui para lá, vim para cá. Foi bom porque eu queimei calorias, Mas além da cidade em si, graças a Deus, o ministério Verbo da Vida tem crescido muito nessa cidade. Né? Você vê essa igreja mesmo, era apenas um sonho naquela época. E hoje é uma realização. E tá bonita, viu? Rapaz, não perde para ninguém aqui, viu? Com carpete, cadeiras novas. E eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo aqui, em outras áreas de Campina Grande, onde tem outras igrejas também que estão se expandindo. Vocês estão de parabéns, amém? Dê os parabéns para seu vizinho aí. Bem, quem está acompanhando a Copa de Libertadores? Eu vi até mãos de mulheres levantadas, né? Quem está torcendo, você está torcendo por quem nessa final? River Plate e Flamengo. Tem flamenguista aqui? Deixa eu contar uma história sobre um flamenguista que eu conheci. Lá em Aracaju, eu estava pregando na igreja e eu percebi que abriram um restaurante de frango do lado da igreja. E eu sou um pouco curioso, então eu disse, depois do culto, quando eu terminar de pregar, eu vou lá no restaurante para ver o cardápio, para ver o que tem, vai ver que é um lugar bom para levar a família. Então eu fui lá e quando eu estava no balcão, a pessoa me atendendo, eu expliquei, não, eu só queria conhecer a primeira vez e tal. E enquanto eu estava conversando com o atendente, entrou um bêbado. E ele começou a falar comigo assim, meio arrastado, e disse, você é o quê? Você é alemão? É francês? Você é o quê? Eu disse, não, eu sou americano. Ele disse, americano? Eu disse, sim, e você é o quê? Ele disse, eu sou Flamengo. Nunca esqueci desse encontro. Tem flamenguista de todo tipo, viu, gente? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia hoje? Abra ela, por favor, no livro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Alguém não acredita nisso hoje à noite? Aleluia. Josué capítulo 3, nós vamos começar a partir de versículo 1, que diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim,
vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Agora diga comigo, chegaram ao Jordão. Isso é muito importante porque na Bíblia o Rio Jordão tem um significado espiritual. Por exemplo, esse rio representa um lugar de transição. Quando você observa a vida de Elias, a Bíblia fala como ele subiu ao céu e o manto dele caiu para a terra. Elias e Eliseu pegou aquele manto para ele. E esse foi um marco, porque foi o momento de uma transição ministerial de um para o outro muito forte. A unção que estava sobre Elias passou a estar sobre Eliseu numa porção dobrada. Agora, o lugar onde tudo isso aconteceu foi na beira do Rio Jordão. Quando João Batista estava batizando os seus discípulos, Jesus também apareceu lá e ele queria ser batizado. Isso deixou João Batista muito desconfortável, porque ele sabia que ele era o Messias. Mas mesmo assim, ele obedeceu, mergulhou Jesus nas águas. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu da água, que o Espírito Santo desceu sobre ele e o ungiu para uma nova fase, tanto na sua vida, como também no seu ministério. Antes desse momento, Jesus não havia feito um milagre sequer. Mas depois ele fez tantos milagres que a Bíblia diz que nem dava para registrar todos. Agora, o lugar onde houve esse batismo histórico de Jesus foi dentro do Rio Jordão. E agora nessa passagem encontramos Josué, que está assumindo a posição de liderança que Moisés ocupava. E ele terá que levar o povo de Israel para um lugar onde Moisés não conseguia. E para iniciar essa nova etapa no seu ministério e na vida dos israelitas, Deus os mandou reunir à beira do Rio Jordão. Então, Jordão representa um lugar de transição. Agora, talvez eu e você nunca vamos para o Rio Jordão fisicamente. Mas eu quero lhe dizer que espiritualmente todos nós vamos enfrentar momentos de transição. Seja na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho ou no nosso ministério. Transição faz parte da vida humana. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso hoje à noite. Sobre transições. E como isso nos envolve como um todo. No próximo versículo, versículo 2, veja comigo. Ele continua dizendo: sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Nesse versículo 3, Josué ele fala sobre algo chamado Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, a gente poderia descrever com muitos detalhes, mas para resumir, simplificar, ela era basicamente uma caixa onde a presença de Deus ficava no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele não pode habitar dentro do homem, porque Jesus ainda não havia nascido, morrido e ressuscitado.
Então, enquanto essa obra redentora de Jesus não fosse realizada, o Espírito Santo acabava ficando nesta arca. Agora, observe algo importante nesse versículo. Josué instruiu ao povo o momento certo para eles iniciarem esta transição. Ele disse: quando você vir a arca da aliança sendo levada. Ou poderíamos dizer assim: quando você vir o Espírito Santo se movendo. Aleluia. Então esta é a hora de se mudar. Sabe, o tempo no qual entramos numa transição é tão importante, tanto quanto a transição em si. E o tempo certo é quando o Espírito Santo está se movendo naquela direção, naquele momento. Quantas pessoas eu já encontrei que queriam antecipar, que queriam sair, às vezes, pode ser até a coisa certa, mas na hora errada também dá errado. Amém? Eu vejo pessoas às vezes que têm discernimento genuíno do Senhor, é real o que Deus está revelando, mas ela não tem tido a sensibilidade de reconhecer a hora. E você pode ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que tentaram fazer isso e se deram mal. Então, a transição vai ter dois elementos importantes. Vai ter o mover do Espírito Santo e vai ter um momento correto para aquilo. Quando eu comecei a pastorear em Aracaju, alguém na autoridade me disse que nós precisávamos sair do prédio onde nós estávamos. Entenda, eu assumi uma igreja que estava funcionando dentro de um prédio há alguns anos. E essa pessoa, que era uma autoridade eclesiástica, me falou: vocês precisam sair desse prédio. Agora, por que ele falou isso? Porque ele disse que havia um espírito de rebelião que rondava naquele prédio. Então eu absorvi aquilo que ele falou e eu considerei tanto que eu comecei a sair pelo centro, pelas ruas, procurando um prédio novo. Até que Deus abriu meus olhos e eu comecei a entender que eu nunca vi na Bíblia onde os demônios expulsavam as pessoas. Sempre eram as pessoas que expulsavam os demônios. E foi nesse momento que eu entendi que ainda não era o momento propício para a gente sair daquele lugar. Veja, Deus queria que a gente saísse desse prédio, mas do jeito certo e na hora certa. Em agosto do ano passado, anos depois desse incidente que nós tivemos, nós saímos daquele prédio que cabia cerca de 250 pessoas para estar no nosso próprio prédio, totalmente quitado, que senta 1.200 pessoas para a glória de Deus. Amém. Então o Espírito Santo, ele sabe a hora certa para as transições da nossa vida. E nós, se formos sensíveis, nós vamos perceber esses momentos. Se aquietamos a nossa alma e nos rendemos mesmo genuinamente à vontade dele, nós vamos perceber, não seremos enganados. Agora abra comigo também em Daniel capítulo 2 e versículo 20. Daniel capítulo 2 e versículo 20. Fala assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade,
porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Agora, preste muita atenção a essa última frase que eu li. A Bíblia diz que Deus muda o tempo e as estações. Quem é que muda? Deus. É importante entender que espiritualmente existem tempos e estações na nossa vida. E nós precisamos estar sensíveis para reconhecer estes momentos e para fluir com eles. Eu sou do estado de Virgínia, nos Estados Unidos. E o meu estado tem 4 estações bem definidas. Durante o verão, por exemplo, é bem quente. Chega a ficar abafado. Difícil às vezes até de respirar direito. Mas no inverno é bem frio. Chega a nevar. É como o bom brasileiro diz, né? Que está tão frio que até os ossos doem. É desse jeito. Se você fosse usar uma roupa de verão, no frio do inverno, não seria uma experiência muito agradável. Eu sei porque eu já experimentei um pouco disso. Eu e Edma, quando a gente se casou, logo em seguida fomos para os Estados Unidos e fizemos uma visita em Washington, D.C. E lá a gente estava caminhando ao ar livre. E todo mundo na cidade estava de casaco. Menos eu. Eu estava de jeans e eu tinha uma camiseta bem fininha que eu comprei no Brasil, no Nordeste. Por aí você já imagina, né, a grossura dessa camisa. E eu não pensei que seria tão frio assim, me pegou de surpresa. E você sabe que um homem, quando ele está com a sua gata, e está frio, ele jamais vai demonstrar que ele está frio. Porque ele quer dar uma impressão de macho e de durão e forte. E quantos homens sabem o que eu estou falando aqui? É melhor levantar a mão, porque você sabe que é verdade. E eu lembro que Edma até me perguntou: filho, você não está com frio não? Ele: meu amor, eu estou de boa aqui, filha. Mas não era verdade não. Eu estava com tanto frio, eu estava tremendo. Meus dentes estavam se batendo. Meus lábios ressecaram de um jeito que começaram a sangrar e não consegui estancar o sangramento. Basta dizer que foi um tempo miserável. Sabe, quantos sabem que numa estação fria deve-se usar roupa de frio? Grande é a revelação. Ou seja, não é a estação que se adapta ao que nós queremos. Somos nós que temos que nos adaptar à estação na qual nós estamos inseridos. Espiritualmente não é diferente. Quando Deus muda as estações da nossa vida, nós também temos que estar preparados para mudar algumas coisas. A Bíblia, na verdade, tem várias passagens que lidam com esse assunto de transições. E essas passagens nos oferecem dicas e entendimentos sobre como devemos agir antes, durante e depois de uma transição. Eu quero citar para vocês, você não precisa abrir, mas Jesus, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 17, ele estava ensinando aos discípulos e ele disse o seguinte: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho
e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Agora, existe uma explicação natural e uma explicação espiritual no que Jesus disse aqui. Naturalmente, um odre é uma espécie de saco que é feito da pele de um animal. E as pessoas usavam na época para carregar líquidos. Depois de ficar vazia, então o que acontecia é que a pele ressecava e endurecia. E é por isso que não dava para colocar vinho novo dentro dela mais, porque ele não iria resistir à expansão causada pela fermentação do vinho, iria gerar uma explosão. Naturalmente, foi esse tipo de ilustração que Jesus estava dando. Mas quantos sabem que sempre que Jesus dá uma ilustração natural, é porque ele tinha um intuito espiritual por trás daquilo. Espiritualmente, Jesus estava comparando duas alianças aqui, a velha e a nova. Você não pode colocar a nova aliança nos moldes da velha aliança. Não dá certo porque é totalmente um novo modo de viver. E esse mesmo princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes estamos querendo que Deus faça coisas novas na nossa vida, mas ao mesmo tempo não queremos largar a nossa maneira antiga de fazer as coisas. Existe outra passagem que fala sobre isso também, que eu quero ler para vocês. Mas quantos sabem que se você sempre faz o que você sempre tem feito, você sempre terá o que você sempre tem tido? Então, para alcançar o novo, se faz necessário largar o velho. Em Isaías 43, vou também citar para você, versículo 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Agora veja o que diz em versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Observe que uma coisa nova é algo que você tem que ter percepção para saber. É algo que tem que ser discernido. Ao redor parece que está tudo igual, mas por dentro as águas estão se mexendo. Por dentro do meu coração algo está diferente. A mesma graça que estava sobre mim para fazer aquilo, já não está mais, está mudando de lugar. Quantos sabem o que eu estou falando aqui? Porque Deus falou, versículo 18. Por causa do versículo 19. Ele disse para não lembrar das coisas passadas, para não considerar as coisas antigas. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa nova. E se você não largar o passado, você não vai poder experimentar o que eu tenho de novo. Amém? Existem pessoas que são iguais a museu, sempre vivendo do passado. Sempre se lembrando das coisas passadas, sempre considerando as coisas antigas. Mas Deus insinua nesses 2 versículos que a única maneira que Ele consegue fazer uma coisa nova na nossa vida é se largarmos as coisas do passado. Sabe, uma das razões porque as pessoas têm tanta dificuldade com transições é justamente porque estão presas ao passado. A maneira antiga de pensar, a maneira antiga de fazer as coisas. Transições podem ser suaves ou turbulentas, dependendo da disposição que há no coração de cada um.
O problema ocorre quando as pessoas não estão dispostas a abrir mão das formas antigas de fazer as coisas. Eu quero que você abra comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo 10 e versículo 10. Atos capítulo 10, versículo 10. Diz assim: estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, diga, por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Essa visão é interessante porque estava mostrando animais de diversos tipos, mas na verdade, o que Deus estava ensinando a Pedro é que ele devia começar a entrar numa transição ministerial. Que até o presente momento ele sempre ministrava para os judeus. E os gentios eram considerados os ímpios, imundos, e não era para ter contato com eles. E Deus, por meio dessa visão, estava dizendo: agora, Pedro, chegou a hora da transição. Agora aquele povo que você nunca alcançava, você nunca se envolvia com eles, eu quero que você lhes alcance. E isso era muito diferente para Pedro. Foi uma mudança muito radical. A vida inteira dele foi só judeu, só judeu. E agora Deus disse: chegou a hora. A partir de hoje é gentil. E sabe, isso para Pedro foi tão difícil. Ele se adaptar a essa mudança. Inclusive, a Bíblia diz que Deus teve que falar com ele 3 vezes para ele começar a considerar a possibilidade de fazer o que Deus estava falando. Sabe que existem pessoas que são exatamente assim, que estão tão acostumados a fazer as coisas de um jeito, que não aceitam facilmente as mudanças que o próprio Deus está promovendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Pedro finalmente obedeceu e fez aquilo que Deus havia lhe dito, qual foi o resultado? A Bíblia diz que toda a casa de Cornélio foi salva e cheia do Espírito Santo. Todos, diga todos. Deixa eu dizer uma coisa: mudanças que são feitas debaixo da direção de Deus sempre vão se reverter em vidas sendo alcançadas. Jesus é o maior exemplo de alguém que passou por transições. Pense sobre ele. Ele saiu do céu para vir para a terra. E da terra, ele foi para o inferno. E do inferno, ele voltou ao céu. Quantos acham que essas transições foram radicais? Amém? Mas Jesus passou por cada uma. E qual foi o resultado destas transições? A salvação de toda a humanidade.
Quando nós seguimos a vontade de Deus, nos rendendo às transições que Ele promove, isso não somente abençoará a nossa vida, mas vai abençoar a vida de outras pessoas também. Suas transições pessoais vão provocar bênçãos na vida de outras pessoas ao seu redor. Sabe, Kenneth Hagin, ele morreu com 86 anos de idade no ofício do profeta. Mas não foi assim que ele começou. O ministério dele começou pastoreando. E depois de 12 anos no pastoreio, Deus falou com ele que a partir daquele momento, ele iria entrar na primeira fase do seu ministério. Depois de 12 anos. Pense na bênção. E aí foi depois disso que ele entrou no ministério de itinerante. Agora veja que coisa, para Deus, aqueles 12 anos de pastoreio eram simplesmente um tempo de preparação para o verdadeiro chamado que Ele havia colocado na vida dele. Nunca ache que aquilo que você é hoje não pode mudar no futuro. Quando eu estudava no Rhema nos Estados Unidos, eles perguntaram qual grupo você quer fazer parte. Tinha pastores, missionários, mestres, louvor, tinha tudo isso. Eu disse o grupo dos evangelistas. Porque quando eu pregava, nas poucas vezes que eu tive a oportunidade, eu gostava de gritar e eu cuspia em todo mundo na primeira fileira. Eu disse, só pode ser evangelista o meu chamado. Hoje eu sou um pastor no campo missionário. Amém. Assim foi com Kenneth Hagin. Ele começou no pastoreio, mas depois de 12 anos ele entrou no ministério itinerante. E sabe, querido, se Kenneth Hagin não fosse sensível para reconhecer a mudança da estação de Deus no seu ministério, naquele momento, talvez o Rhema nem existisse hoje. E quantos sabem que se o Rhema não existisse hoje, talvez a nossa própria vida seria diferente do que é hoje. Você está começando a entender a repercussão de uma transição pode causar não apenas na vida do indivíduo, mas na vida de outras pessoas também, que serão alcançados de uma forma direta ou indireta. Eu queria que você abrisse mais uma passagem comigo, no livro de Apocalipse. Que lugar melhor para encerrar do que no livro de Apocalipse? Capítulo 3, versículo 7, e o grupo de louvor eu já convido para assumir o seu lugar aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aleluia. Sabe, muitas vezes as pessoas enfatizam as portas que Deus abre. E Ele faz isso mesmo. Graças a Deus, Ele abre portas grandes e muitas. Ele está no negócio de abrir portas. Amém. Mas eu quero que você observe que nesse versículo a Bíblia diz que Ele também fecha portas. E alguns anos atrás eu estava meditando sobre isso e Deus chamou muito a minha atenção, não para as portas que Deus abre, mas sim especificamente para as portas que Ele fecha. Eu
O banco que eu uso lá em Aracaju se chama Itaú Personalité. E para entrar nesse banco é interessante. Existem 2 portas de vidro que você tem que passar, que são controladas por um sensor. Então, quando você chega para a primeira porta, o sensor identifica a sua presença e ela se abre. E aí você entra, mas a porta que está na sua frente ainda está fechada. É só quando essa porta de trás se fecha, que a porta que está na sua frente se abre e você pode dar continuidade. Ou seja, a porta de frente não se abre até que a porta de trás se fecha. Deixa eu dizer uma coisa, tem algumas portas que Deus tem que fechar na sua vida para que novas portas possam se abrir. Aleluia. Tem uma música que diz, se uma porta se fecha aqui, outras portas, vamos lá, outras portas se abrem ali. Sabe que isso é uma verdade bíblica? Não é apenas um jargão ou uma coisa bonita que a gente espera que aconteça. Não, Deus, Ele opera dessa forma. Eu tive uma experiência, inclusive, eu estou no ministério, eu comecei no ministério com 21 anos de idade, bem novo. Eu pastoreei nas Filipinas, quando eu completei 21 anos de idade. Mas antes disso, eu tive várias experiências de trabalho diferentes. Eu trabalhei em supermercado, empacotando as mercadorias. Eu trabalhei mudando móveis. Eu trabalhei pintando casas. Eu trabalhei como garçom. E eu trabalhei até em salão de beleza, você acredita? Porque a sogra do meu irmão, ela tinha um salão e ela sempre trabalhou nessa área. E tinha um salão, esse mesmo onde eu trabalhei, que ela tinha feito o ponto. E a nossa cidade não é muito grande e era bem conhecido. Na verdade, provavelmente um dos melhores salões da cidade, muito bem frequentado. E ela já tinha passado anos lá, só que ela estava alugando. E depois disso tudo, o dono do prédio resolveu vender. E ela entrou em desespero, porque aquele ponto já foi feito. Todos os clientes iram para aquele lugar, estava confortável demais. E ela disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Agora, detalhe, ela já estava dando dízimo, ela estava dando ofertas, ela honrava ao Senhor, ela declarava prosperidade na vida dela, Deus fazendo coisas tremendas na vida. Ela fazia tudo isso, mas isso foi uma surpresa desagradável para ela. Ela ficou bem incomodada e ela não sabia o que fazer. Aí foi quando Deus colocou na vida dela um corretor que mostrou uma propriedade que estava para alugar numa área nobre da cidade. E ela pensou, poxa, mas lá deve ser caríssimo e tal. Eu sei que, para resumir a história, negociaram lá. Ela foi obrigada a sair de onde ela estava para ir para esse lugar. Era o melhor lugar da cidade. Se tornou o melhor salão, com mais excelência, com mais vagas de estacionamento. Se eu não me engano, no primeiro mês, eles faturaram 3 vezes mais do que faturava por mês no outro salão. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ela jamais teria ido lá por conta própria. Deus literalmente teve que dar um chute nela. Ela dizia com a boca, oh Deus, eu te amo, obrigado por estar abrindo portas, obrigado Senhor por estar prosperando, obrigado Senhor pelas bênçãos. Mas lá, aí Deus dizia, é?
Pois, então vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa porta, porque só assim que você vai entrar na nova porta que eu tenho para você. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes a porta que se fecha parece uma desgraça, parece uma perseguição, parece que é um ataque demoníaco, mas às vezes é o próprio Deus que fechou, porque Ele quer te projetar em algo melhor e em algo maior. Quantos estão querendo o melhor de Deus para a sua vida? Então fique em pé nesse momento. Aleluia. Levante suas mãos, declare isso comigo, diga: Senhor, eu sei que Tu mudas os tempos e as estações, e estou aberto para as transições que Tu tens para mim. Se uma porta se fecha aqui, eu sei que outras portas vão se abrir ali. Eu confio em Ti e eu me adapto às estações nas quais o Senhor está me inserindo. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Pode cantar. Aleluia. O Teu amor me alcançou, a Tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo. Estou vivendo. Melhorando eu estou. Sua palavra me ensinou. O final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar se decides não avançar? Bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, mas eu não vou. Tô avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente, mas eu não vou. O Seu amor me alcançou, a Tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo. Estou vivendo. Melhorando eu estou. Sua palavra me ensinou. O final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar se decidir estou a avançar? Bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, mas eu não vou. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente, mas eu não vou. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, mas eu não vou. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente, mas eu não vou. Aleluia, Pai, eu te dou graças pelos seus tempos e pelas tuas estações. Pai, eu sei que pode trazer um incômodo, um desconforto no princípio, mas as mudanças que o Senhor promove
sempre são para o melhor. Sempre planejam bênção. Eu te dou graças, Pai, por cada transição que já está se movendo e acontecendo no coração de algumas pessoas aqui. Que esse culto sirva como uma confirmação para eles. Que essa é a mão de Deus e não a mão de um homem, que não é um pensamento humano. E Pai, eu te dou graças. Não somente pelas transições individuais, mas pelas transições coletivas. Pai, nós como igrejas, como ministérios, queremos estar fluindo com o rio de Deus, na direção que o Senhor está conduzindo. E Pai, eu te dou graças, que o Senhor prepara todas as coisas para que tudo dê certo. A Bíblia diz que o Senhor faz tudo belo no seu tempo. Declaramos isso sobre a nossa vida, declaramos isso sobre a nossa igreja, declaramos isso sobre o nosso ministério. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, diga amém bem alto. Aleluia. Você pode sentar rapidinho. E ao sentar, eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Ninguém olhando ao redor, ninguém conversando nesse momento, todo mundo em reverência a Deus. Eu quero fazer a mais importante pergunta de toda a sua vida. Se você morresse hoje, você sabe para onde iria? Você tem certeza da sua salvação? Eu dei um exemplo nessa ministração, dizendo que o Espírito Santo, ele ficava dentro da Arca da Aliança, numa caixa, porque Jesus ainda não havia nascido, morrido e ressuscitado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse tempo já chegou. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. E ele cresceu em estatura, graça e sabedoria. E já homem perfeito, sem pecado e sem mácula, ele foi morrer na cruz de Calvário. E por meio daquela morte, não foi apenas uma morte física, onde sangue derramou, mas foi uma morte espiritual, onde ele foi separado de Deus Pai. E tudo isso ele passou, um tormento inexplicável, física, emocional, espiritual. Ele fez isso por mim e por você, porque todos nós éramos pecadores, destinados ao inferno, destinados à perdição eterna. Mas Jesus, ele se compadeceu de nós, e como homem perfeito, ele tomou o nosso lugar. Ele pagou a penalidade do nosso pecado. E ele não somente morreu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. E ele está vivo para todo sempre. E é por isso que ele pode ser um intercessor e um mediador entre Deus e o homem. Hoje o único caminho a Deus é por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho. O próprio Jesus disse, eu sei que as pessoas acham bonito dizer que há muitos caminhos que levam a Deus, mas é mentira. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, no singular, não há outro. Ele é o único que pode te salvar. Mas as boas novas para você é que essa obra ele já fez. Ele já fez por você. E a única coisa que você precisa fazer para apropriar dessa salvação na sua vida
para se tornar um filho de Deus é crer que Deus ressuscitou Jesus da morte e confessar a Ele com a sua própria boca como Senhor da sua vida. Portanto, se há alguém hoje à noite, e aí mesmo onde você está sentado, você diria: pastor, Deus ministrou para mim, Ele falou comigo, e é isso que eu desejo. Eu quero fazer Jesus Cristo Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter essa certeza da minha salvação. Eu quero a vida eterna que Ele conquistou para mim. Eu creio que Ele é o único caminho, e eu quero fazer uma aliança com Ele. Se há alguém aqui, você diria: pastor Darren, eu sou essa pessoa. Eu quero pedir para você levantar sua mão, aí mesmo onde você está. E com essa mão levantada, você estará dizendo não a mim apenas, mas ao próprio Deus: Senhor, eu te quero. Eu me rendo a ti. Eu quero fazer um pacto, uma aliança contigo. Há alguém aqui nesse lugar, os diáconos me ajudando. Sabe que ninguém precisa perecer. Pense numa tragédia. Tem uma mão aqui, obrigado. Deus abençoe a sua vida. Vejo sua mão, obrigado. Pode baixar a mão por enquanto. Há mais alguém assim como essa? Você diria: pastor, me inclua. Lá atrás eu vejo tua mão, obrigado. Deus te abençoe. Há outros aqui. Sabe, a Bíblia diz no livro de Gênesis, tem outro aqui na frente, obrigado, Deus te abençoe, querida. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Deixa eu dizer uma coisa: esse mesmo Espírito Santo está pairando sobre os corações aqui neste lugar. Eu te garanto que se você ainda não tomou essa decisão, o Espírito Santo está se movendo. Isso que eu preguei sobre transição é para você. Está na hora por uma transição, para você sair do reino das trevas e entrar no reino do amor de Deus. É para você sair de debaixo da escravidão do diabo e você entrar na paz e na alegria do Senhor Jesus. Há mais alguém além desses que levantaram a mão? Você diria: pastor, me inclua. Eu não quero sair dessa igreja do mesmo jeito que eu entrei. Ok, aqui eu vejo outra mão. Deus te abençoe, querido. Obrigado. Aleluia. Pode baixar a mão por enquanto. Há mais alguém? Deixa eu dizer uma coisa: seria uma tragédia você se arrumar lá em casa, você vir até aqui, seja de carro, de ônibus, de moto, eu não sei, você ouvir as palavras de salvação e ainda sair vazio por dentro. Seria uma tragédia. E deixa eu concluir dizendo o seguinte: esse momento é tão importante, e eu enfatizo mesmo, pela seguinte razão: amanhã talvez eu nunca lhe veja de novo. Talvez esse seja nosso único encontro, minha única oportunidade para lhe explicar o plano de salvação. É por isso que a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Ele não diz amanhã, porque amanhã pode não vir. Literalmente, hoje poderia ser a sua última oportunidade para dizer sim a Jesus. E é por esse motivo que eu vou perguntar mais uma vez, e essa será a última. Pela última vez, além dessas pessoas que já levantaram a mão, se tiver mais alguém. Tem outra pessoa? Onde é? Aqui, amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, jovem, também. Glória a Deus. Há mais outros. Eu vejo outra mão aqui. Deus te abençoe. Outra lá no fundo. Glória a Deus. Outra aqui. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Essa é a hora. Esse é o momento. Todos vocês que levantaram as mãos. Tem outra mão também? Glória a Deus, te abençoe, querida. Todo mundo que levantou a mão.
eu quero orar pessoalmente com você. Eu quero pedir, tem outro jovem aqui, obrigado. Eu quero pedir para todos vocês virem até aqui. Eu vou descer, eu vou encontrar com vocês para a gente orar, tá bom? Podem vir, todos vocês que levantaram as mãos. Deus te abençoe, viu? Pode virar para a igreja, por favor. Deus te abençoe. Prazer, viu? Prazer, amada. Deus te abençoe, querida. Pode ficar ao lado. Deus te abençoe. Pode ficar aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pode ficar ao lado dela. Deus te abençoe. Prazer, viu? Prazer. Deus, a paz do Senhor. Deus te abençoe, amado. Pode ficar ao lado dele. Aleluia. Se tiver mais alguém, pode vir. A gente aguarda você, tá bom? Deus te abençoe, viu? Aleluia. Glória a Deus. Alguém fica feliz com a decisão desse povo? Aleluia. Vocês que vieram aqui, eu queria pedir sua atenção bem rapidinho, só para explicar uma coisa. A oração para a salvação eu não posso fazer por vocês, porque a Bíblia diz que tem que sair do seu coração e da sua própria boca. Mas eu posso ajudar vocês. Na verdade, todos nós podemos ajudá-los, amém? Eu vou orar e eu vou pedir para vocês simplesmente repetirem essa oração. Mas que não sejam menos palavras, que saia do fundo do seu coração, com fé. E nesse exato momento vocês vão fazer uma aliança com Jesus Cristo. Feche seus olhos, por favor, e diga o seguinte, diga: Senhor, eu creio na Tua palavra, que Jesus Cristo morreu por mim, e que Ele ressuscitou para me dar a vida eterna. Com fé no meu coração e da minha própria boca, eu declaro: Jesus Cristo, eu te quero e te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado pela salvação, pela vida eterna que eu recebo hoje em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria pedir, aqui do meu lado esquerdo temos um casal de conselheiros aqui da igreja. Eles vão explicar o que aconteceu com vocês, vão orar também caso necessitem em outra área. Eu queria pedir só para vocês seguirem eles bem rapidinho, tá bom? Já pode ir caminhando. Vamos dar mais uma grande salva de palmas pela vida deles. Tem alguém que já tomou essa decisão, mas nunca foi batizado com o Espírito Santo e evidência de falar em línguas? Você gostaria hoje? Você pode levantar sua mão, caso tenha. Todo mundo cheio do fogo, né? Tem alguém? Eu vi alguém apontando. Todo mundo está apontando. Sou eu que não estou vendo. Ok, eu estou vendo agora. Venha para cá, por favor. Vamos orar pela sua vida também. Se tiver outras pessoas enquanto ele está vindo, pode já se aproximar também. Glória a Deus. Da mesma forma, eu vou orar por você. Eu vou te encaminhar com esse casal. Eles vão explicar e vão impor as mãos, assim como a Bíblia ensina. E você vai sair cheio do Espírito hoje, tá bom? Pai, obrigado pela vida desse jovem. Obrigado, Senhor, pela fome e sede dele em prosseguir, em conhecer mais de Ti, em alcançar níveis mais profundos com Deus. Eu te dou graças porque ele não será decepcionado. Em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo virá sobre ele e ele falará em novas línguas e nunca mais será o mesmo.
em nome de Jesus. Amém. Pode seguir esse casal. Uma salva de palmas pela vida dele. E antes de eu passar, eu queria só saber se tem alguém enfermo, com algum problema de saúde, alguma doença aqui, precisando de uma ministração da igreja. Se você precisa de cura, fique em pé aonde você está, por favor. E se for possível, coloque a mão sobre o local que precisa ser curado. Agora deixa eu dizer uma coisa. Às vezes pessoas não valorizam certos tipos de oração. A Bíblia diz que houve imposição de mãos várias vezes. Inclusive Jesus deu essa instrução. Mas essa não era a única maneira que as pessoas eram curadas. Às vezes era com óleo, às vezes era com uma simples palavra proferida. Cerca de 2 semanas atrás, lá na nossa igreja, chegou para mim um pedido de oração para um menino que estava com meningite, criança pequena. Você sabe que meningite é uma coisa bem agressiva. E nós oramos, ele estava em outra cidade, e nós oramos naquele momento. Queridos, em 4 dias, ele já recebeu alta do hospital. E mandaram fotos para mim mostrando ele brincando de boa, totalmente sarado, sem nada. O centurião disse a Jesus: não se aproxime não, nem precisa, só diga uma palavra, meu cura será sarado. Nós vamos lançar uma palavra sobre a sua vida agora, a palavra de cura e de poder. Pai, obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas. Essa enfermidade, essa dor e doença, amaldiçoamos, repreendemos e ordenamos que saia do corpo e da vida deles, no nome de Jesus Cristo. Liberamos agora a unção e a graça e o poder de cura, do topo da cabeça até a planta dos pés. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja continuar estudando um pouco sobre aquilo que a gente ministrou hoje, eu tenho um bom livro para indicar, chamado Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, de um autor meio desconhecido. O nome dele é Kenneth Hagin, tá bom? Então você pode adquirir esse livro lá fora. Obrigado, amo vocês, até a próxima, em nome de Jesus.